E aí, pessoal? Agora eu quero ver um ô bem forte, mesmo com a garganta ruim aí, pra quem tá incomodado com a fumaça. Ô! Ô! Tá incomodado com a fumaça aí? Ó, eu vou ensinar umas dicas aqui de como a gente pode mudar a nossa mentalidade pra tentar encontrar uma solução e parar de ficar culpabilizando o outro. Eu tava aqui pensando, tipo, que a fumaça dizem que é por causa do gado, né? Aí fiquei pensando, bom, usando essas ferramentas de mindset, então simplesmente eu paro de comer gado, eu paro de tomar leite, eu paro de comer queijo, eu consigo ser parte da transformação para reduzir essa fumaça. Mas aí tem algumas pessoas que vai falar, ah, não, mas eu preciso comer carne. Ah, então arruma outra solução, mas faz alguma coisa. Não dá mais pra gente ficar culpando. Esses mindsets, eu não nasci com eles, eu consegui adquirir eles. Eu fui viajar para o Japão, fui viajar para uma aldeia na divisa de Amazônia com Colômbia, e depois ganhei um prêmio na Singularity University nos Estados Unidos e pude ter um contato mais a fundo com eles. E o que eu percebi que tem de incomum entre esses lugares que são totalmente opostos? Eles se preocupam com o outro. Eles não estão pensando do tipo, ai, a minha maquiagem, ai, a minha roupa nova, ai, o carro que eu vou comprar. Eles estão preocupados como a minha ação pode impactar o outro. É bonito, né? Mas é algo muito simples que esses três lugares têm em comum. Mas a nossa cultura não tem. Se preocupar como a nossa ação pode impactar o outro. Imagina que você está no shopping, numa escada rolante, e você está lá no meio da escada, querendo subir, esperando a escada. Só que nesses outros países, ou no caso na aldeia indígena não tem, né? Mas se você vai no Japão, você fica do lado direito na escada rolante do shopping. É uma coisa tão boba. Mas se alguém precisa passar na escada rolante, ele consegue ir mais rápido. Então a sua ação está sempre se preocupando com o outro. E aí eu fiquei pensando, como eu posso, o que me motiva, o que me deixa triste quando eu vejo as coisas? Eu fico triste quando eu vejo essa fumaça. Eu fico triste quando eu vejo pessoas sem água potável. Eu fico triste com várias coisas. E eu queria também convidar vocês para não esperarem até o final dessa palestra para querer fazer alguma pergunta. Se ficar com dúvida de alguma coisa que eu falei ou se não fizer coerência para vocês, é só levantar a mão, a gente pega o microfone e você pergunta, para daí no final não ficar aquele momento desconfortável de a hora da pergunta e aí ninguém fica todo mundo com vergonha de perguntar, tá bom? Então, o meu drive, a minha motivação, depois que eu aprendi essa cultura com eles, foi, tá, se eu fico triste que o Amazonas pode acabar, o que eu posso fazer? Se eu fico triste que a água potável pode acabar, o que eu posso fazer? E aí, com esse pessoal dos Estados Unidos, eles fizeram um cálculo. Eles disseram que com 21 bilhões de dólares é possível colocar água potável e saneamento básico para o mundo inteiro. 21 bilhões de dólares é dinheiro que eu não faço ideia na minha cabeça. Mas eu quebrei esse problema em coisas menores. Quantos bilhões de pessoas a gente tem no mundo? 7 bilhões. 7, 14, 21. É como se cada pessoa do mundo desse 3 dólares para acabar com todo esse problema. Mas a gente sabe que só 1/3 do planeta tem 3 dólares. Então o que a gente faz com os outros 2/3? A gente pode pedir para uma empresa. Uma empresa pode patrocinar, da mesma maneira que tem a Petrobras patrocinando ali com milhões, ela poderia patrocinar por uma fatia dessa população que não tem os 3 dólares. Então, esses modelos mentais que eu vou trazer para vocês, é isso, é olhar para a problemática e quebrar ela de uma forma mais simples para que vocês consigam se sentir autônomos para solucionar alguma coisa e não ficar mais vítimas do problema. Eu não tinha recurso financeiro para fazer nada, mas eu tinha capacidade intelectual. Eu não era inteligente, mas eu fui estudar. E eu percebi que os estudos que eu trouxe, essa aqui não é a melhor solução do mundo para chegar naquele meu objetivo, mas eu percebo que ela é um degrau. Ela pode me fazer ganhar
relevância na sociedade, ela pode me fazer ganhar confiança das outras empresas para falar, legal o que esse cara fez, não é um impacto super ambiental, mas é um impacto composto, incremental. Por quê? O que acontece? Não é uma crítica direta a nenhuma profissão, mas quando a gente vai trabalhar, a gente fica pensando, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu vou ser cabeleireiro. Eu vou ser Uber. Eu vou ser cozinheiro. Eu posso ser várias coisas, mas existem algumas profissões que elas estão lá para suprir uma demanda. Existem outras profissões que elas estão lá para concorrer. E se a profissão que vocês estão escolhendo, ou a profissão que você trabalha hoje, ou a empresa que você quer montar, ela está sendo montada para concorrer contra a pessoa, você está fazendo errado. Você não vai causar nenhum impacto no mundo. Porque você está criando mais do mesmo. É mais uma empresa de carro. É mais um posto de gasolina. Às vezes o posto de gasolina é importante naquele local, legal. Mas isso não é. A gente vê milhões de empresas de desodorante, por exemplo, brigando pelo desodorante mais barato, pelo desodorante mais bonito. Não é? Quantas marcas de desodorante tem numa prateleira do Carrefour? Muitas. E aí eu olhei para essa problemática do desodorante e falei, cara, eu olhei uns artigos e falei, essa coisa do desodorante nem deveria existir. Esse problema que a gente tem, quem está causando na gente é o próprio desodorante. Ou seja, quando eu consumo desodorante, eu danifico a minha saúde, eu danifico a minha pele, ela fica viciada em mais desodorante e eu consumo mais resíduo para o planeta. E aí mais marcas continuam usando a mesma lógica para competir. É quase que um jogo de subtração, né, que a gente está vivendo. A gente não precisa viver nesse jogo de subtração. A gente tem que viver num jogo de, no mínimo, uma incrementalidade. Como eu posso somar? E essa startup foi isso. Então, a gente percebeu que se a gente faz as pessoas pararem de usar desodorante, elas não precisam mais de desodorante. Quando você não precisa mais de desodorante, a sua roupa não fede mais no final do dia. Eu consigo ficar 3 dias aqui em Manaus sem desodorante, com a mesma camiseta. Eu vim com essa camiseta aqui ontem para Campus Party. Tá calor, mas eu tô tranquilo. Por quê? Eu não tenho mais esse problema. E todo mundo aqui não precisa mais ter esse problema. E quando vocês não têm mais esse problema, significa o quê? A minha roupa não precisa ser lavada amanhã. E eu economizo água. Então eu comecei a chegar perto do meu impacto ambiental. Começa por aí, entende? Tipo, é muito sutil essa incrementalidade. Mas todo mundo sempre me fala, Renan, não é mais fácil você fazer só um desodorante? Já está explicado, já é como é. Mas isso não vai me alimentar como pessoa. O que eu aprendi lá fora, numa aldeia indígena, no Japão, na Califórnia, é que não é assim. Você tem que fazer alguma coisa que mude a vida das pessoas e da sociedade. E aqui a primeira ferramenta que eu encontrei foi conseguir investidores. Então eu trouxe os nomes, se quiser tirar foto, pode tirar foto, dos investidores que passaram na minha jornada. Então, vocês podem ver que eu comecei lá atrás, usando o dinheiro próprio que eu ganhava nas palestras. Eu palestrei bastante Campus Party, infelizmente aqui a gente não ganha dinheiro, a gente faz, infelizmente ou não, não sei, mas a gente faz porque a gente gosta, a palestra aqui na Campus. Mas essas palestras me deram também uma certa reputação, as pessoas começaram a confiar no que eu falava, começaram a ver que o meu pensamento tinha lógica. E aí eu comecei a me inscrever em prêmios. Você se inscreve em 10, 20, 30 prêmios, aí você ganha um, aí você consegue um pouquinho de recurso. Aí você entra no mestrado, vive da bolsa. Aí você começa a entrar em aceleradora de startups. Aí depois você pega investimento anjo. Aí depois você avança, começa a pegar dinheiro do governo, pega investimento da Bemol, pega investimento da Suframa, que é o estágio que a gente está agora. Podia, talvez, se eu tivesse feito um desodorante normal, lindo, para você que é perfeita, eu poderia estar rico agora, mas eu ia estar rico de dinheiro. Eu ia estar consumindo um carro, eu ia estar comprando uma casa. Eu não ia estar rico como eu aprendi lá atrás e como eu acho que, se isso tocar em vocês, nunca mais vocês vão voltar para trás. Vocês sempre vão falar, nossa, isso aqui vai dar muito dinheiro, mas espera aí, é concorrência ou é para o próximo? Isso vai ajudar o próximo? E aí a chavinha muda. Então a primeira ferramenta é vocês pensarem sempre com esse olhar, tá? O segundo ponto é um autor que chama Stephen Covey, que ele conta sobre os nossos círculos de preocupação. Hoje a gente está muito preocupado com... A Luísa Sonza separou do namorado. Vocês ficaram sabendo, gente? Alguém ficou sabendo aí?
Eles ficaram sabendo. Eu não fiquei sabendo, eu fiquei sabendo porque alguém contou pra mim. E eu falei, o que eu faço com essa informação? Ah, mas coitada. Eu não quero saber, não estou me preocupando com isso. Isso não vai mudar o mundo. Então, eu comecei a selecionar que tipo de informação chega em mim. Eu abro o Instagram, eu olho os 3 primeiros stories e olho só o primeiro vídeo do feed. Com isso, eu treinei o algoritmo para ele conseguir me mostrar só um post bom. Se o post não é bom, eu saio do Instagram. Quando o post é bom, eu dou um like. O algoritmo foi treinado para ele me mostrar só um vídeo. Esse vídeo tem que ser muito certeiro. Então, ele me mostra só os palestrantes, os filósofos, as pessoas que realmente me inspiram a continuar fazendo o meu trabalho. E aí, eu acho que fala muito da fumaça que a gente está vivendo agora. Que a gente está se lamentando, a gente é vítima dos caras que estão queimando lá. A gente está culpando eles, a gente está culpando o governo. E aí a gente sempre fica pensando, mas se eu fosse rico, se eu tivesse isso, quando eu acontecer isso comigo? E aí, a gente tem esses 2 círculos. Um é o círculo de preocupação e o outro é o círculo de influência. Quando a gente se preocupa muito com as coisas, o nosso círculo de influência reduz. A gente fica condicionado numa caixa. Do tipo, cara, eu tenho tanta preocupação na minha cabeça, eu não consigo me concentrar. Tem tanta coisa acontecendo no mundo, eu não sei nem por onde começar. Pausa, desliga tudo. Tira todas essas preocupações. Se a gente tem o nosso relacionamento, a gente tem várias coisas. E isso que é interessante, porque aqui é a pirâmide de Maslow. A gente precisa nutrir tudo isso para conseguir pensar no outro. É isso que a pirâmide de Maslow diz, que é super antiga e super disseminada. Só que isso não termina nunca, é um ciclo vicioso, porque uma vez que você fala, legal, eu consegui intimidade sexual, mas sabe o que quer saber? Acho que não está tão bom, deixa eu pensar, deixa eu ver essa outra foto aqui no Instagram. Mas sabe o que é meu amigo não sei o que lá? Sabe o que é minha casa, o apartamento é meio pequeno? Essa torneira está meio quebrada. E a gente fica nesse ciclo de preocupação eternamente, então a gente nunca consegue sair dessa pirâmide. O que ele disse é que quando você alcança essas coisas, você pode se preocupar com o outro. Mas o que a gente descobriu é que não. A gente fica se preocupando eternamente dentro dessas caixinhas e se ocupando. E a nossa vida vai passando. E a gente vai perdendo e perdendo poder de influência. Então, qual que é a solução que ele dá? Vamos reduzir o nosso círculo de preocupação e aumentar o nosso círculo de influência. Como? Eu posso ser, né? Eu serei mais. Quem está aqui está mais, o quê? Preparado. Vocês estão no Amazonas. Vocês estão se ferrando. Eu saí de São Paulo para morar no Amazonas. Por quê? Não adianta eu falar lá de São Paulo, eu quero proteger o Amazonas, porque tem que fazer... Não, deixa eu chegar no Amazonas para ver o tamanho desse buraco. E dá uma sensação de incapacidade gigante, né? Você fala, caraca, é bem pior do que eu imaginava, achei que era mais fácil. Tipo, eu cheguei aqui e vou fazer assim, eu vou ficar ricaço, eu vou conseguir esses 21 bilhões de dólares, vou colocar água potável no mundo, e aí depois eu vou pegar todo o meu dinheiro, comprar essas terras do Amazonas toda e vou preservar. Vou gastar todo o meu dinheiro que eu ficar rico fazendo isso. Mas aí, a gente está vendo que não é tão fácil, né? Existem relações obscuras por baixo das coisas, mas é isso, a gente tem que realmente sentir que o nosso trabalho está sendo efetivo. Então, 99% das pessoas trabalham pelo dinheiro, porque elas precisam garantir a pirâmide de Maslow, elas precisam garantir a subsistência dela, o aluguel. Pô, eu posso ganhar 6 mil de salário, mas meu aluguel vai ser R$1.000. Eu não vou aumentar meu aluguel, porque se eu aumentar meu aluguel, eu não vou estar investindo no meu futuro, no futuro do próximo, como eu aprendi lá atrás. Eu vou estar investindo no meu conforto. E aí eu me acostumo. Aí quando eu ganho 12 mil, eu vou estar continuando investindo no meu conforto. Quando eu ganho 50 mil, eu vou continuar investindo no meu conforto. Meu conforto vai melhorando. Então a gente tem que estar sempre numa zona de desconforto. Isso é bom. A gente está todo mundo hoje numa zona de desconforto. Só que a gente não está percebendo que existe um potencial. Então, para mim, o Vistobil não é um fim. O Vistobil é um ponto de partida. E todos vocês, quando vocês saem do trabalho, a primeira coisa que a gente pensa é, caraca, tomar uma breja, relaxar, assistir um Netflix. Isso tudo está aumentando o círculo de preocupação de cada um de vocês.
quando você fala, vou maratonar essa série, sua cabeça, ela está criando, ela está alimentando ela, falando, nossa, isso pode acontecer, ela começa a se preparar. E quando ela está dormindo, em vez de ela sonhar em como fazer com que você saia dessa zona que você está, ela fica se preocupando como resolver o problema do filme, que não tem nada a ver com a tua vida. Nosso cérebro, quando está dormindo, ele tem muito potencial. Mas a gente acaba perdendo ele, porque a gente se alimenta das coisas erradas. Eu te conheço, né? Então, um resumo para vocês exercitarem isso. Todo dia, ter isso em mente. Eu vou ficar perto somente de quem me inspira. O que quer dizer isso? Amigo, olha só isso daqui, que essa fofoca que saiu. Tipo, mano, sério, vamos falar de uma coisa mais da hora. Vamos tentar pensar num plano aqui para como acabar com isso aqui do Amazonas. Ai, mas é que, porra, é culpa do governo, é culpa dos fazendeiros. Porra, mano, desculpa, valeu aí. Até a próxima. Prefiro estar sozinho. Porque quando eu estou sozinho, eu tenho tempo para quê? Para estudar. Eu tenho tempo para cuidar de mim. Eu tenho tempo para me preocupar em como eu vou solucionar o problema dos outros. E aí, esse ponto 2 é muito pesado. Porque, tipo, a música relaxa a gente. A música transporta a gente para lugares incríveis. A gente está num momento apaixonado, no momento do trabalho, e aí a gente quer criar um cenário intangível que essa música inspira a gente. Só que ao mesmo tempo, quando você desliga essa música, ela continua na sua cabeça. E aí quando alguém pergunta pra mim, um date, fala, e aí Renan, o que você gosta de ouvir? Eu falo, gosto de ouvir minha mente. Só 80% dos dates já fala, ixi, tô fora. Mas é bom, porque eu já fiz um filtro. Eu quero ouvir a minha mente é a coisa mais gostosa que tem na minha vida. É a maior potência que eu tenho. É o que torna a gente único na sociedade. Custo de vida baixo, como eu comentei com vocês. E a coisa da decisão. Tipo, você é as 5 pessoas que você convive. Você é a média. Então, se você conviver com a pessoa que você acha mais foda e conviver com a outra pessoa que você acha mais zoada, você vai ser essa média. E você não precisa se limitar a essa média. Sabe o que você faz? Você fala, bom, eu prefiro ficar sozinho, mas aí você pega essa pessoa que te inspira e você vai ler os artigos dela. Você vai ler como ela pensa. Pode ser que vocês não sejam amigos, mas ele é uma fonte para você. Quando você for ter um problema, você vai pensar como ele. Então você se torna essa pessoa. Então, o que a gente é hoje? A gente é TikTok, Instagram, que mais? YouTube, boteco e balada e trabalho. É isso que a gente é hoje. E é isso que a sociedade que a gente está vendo é. E todos vocês estão aqui vendo essa palestra cabeçuda porque vocês estão insatisfeitos. Então, o primeiro passo, peraí, esse conteúdo é legal, é meme, é divertido, eu vou dar risada, mas peraí, ele vai ocupar um lugar no meu cérebro. Eu preciso estar ciente disso. E aí, tem 2 caminhos, né? Tem a pessoa que cria e a pessoa que investe. Vamos falar da pessoa que cria. Vocês já viram aquele buscador Ecosia, que você busca e ele planta uma árvore? É super legal. Então, basicamente, o modelo de negócio deles vai aparecer uma propaganda para você, o dinheiro dessa propaganda parte vai ser para plantar uma árvore. Tem no Amazonas, tem no mundo inteiro essas árvores, é super legal. Mas eu fiquei pensando, eu estou aqui no Amazonas, o que eu queria estar vendo? Eu queria estar vendo os saberes tradicionais dos indígenas. Eu queria estar aprendendo com ele as medicinas para eu não precisar consumir remédio. Eu queria estar aprendendo com ele como me preocupar com o outro. Então, usando esse modelo mental, eu pensei, e se eu fizer um Ecosia, um buscador, que o dinheiro da propaganda vai para sustentar as comunidades indígenas? E se eu tiver um buscador onde está catalogado todo o conhecimento deles, e toda vez que eu consulto esse conhecimento, eles são remunerados? Antigamente, os indígenas eles tinham a questão de preservar muito. Eu não entendo muito, tá? Eu posso estar falando coisa errada. Mas eu entendo que... eu acredito que eles preservavam o conhecimento deles porque tinham guerras. Então, se o outro soubesse como ele fazia a coisa funcionar, ele podia estar em risco. Mas hoje ele está em risco. Hoje a única maneira dele não estar em risco é ter a gente falando, é verdade, eu não tomo nenhum remédio.
Eu sou um cobaia disso. Eu tô há 11 anos, eu não tomo nenhuma aspirina. Eu tenho um filho de 11 anos, e eu fiz esse combinado quando ele nasceu. E ele tem 11 anos, ele nunca ficou doente. E quando ele fica doente, sabe o que a gente faz? A gente toma água. Então, existe uma parada muito legal que eu aprendi olhando para esses indígenas, olhando para a homeopatia, o que for. Mas a gente acaba desconsiderando. Então, aqui é uma ideia que eu criei da cabeça e que eu sei que se eu juntasse 3, 4 pessoas de você, a gente ia virar à noite fazendo depois do trabalho, ia fazer esse negócio acontecer. E é isso que a gente precisa, entendeu? Dessa garra, de tipo, peraí, deixa eu fazer esse negócio aqui rapidão, deixa eu achar um programador, deixa eu ir lá falar com o indígena, deixa eu usar minha hora vaga para isso, para o próximo que pode ser nosso filho, nossa família. E do outro lado, tem essa coisa que dizem que o Amazonas, o solo é muito ruim. Todo mundo já ouviu isso, né? Que não dá para plantar tomate, que não dá para plantar banana. Só que aí, isso aqui é uma salada de flores que eu fui lá no Sítio Punk. E aí eu vivenciei que o cara provou que, na verdade, o solo do Amazonas é bom. Só que a forma como a nossa comunidade foi colonizada não ensinou basicamente a compostar. Porque o cara tinha assim uma divisa de terra. Essa daqui, essa bananeira, eu simplesmente enterrei o resto do peixe que eu comi. E nessa bananeira eu deixei no solo que está. Essa daqui é banana desse tamanho. E na outra a bananeira viva. Assim, é uma divisa. O que isso significa? Que a gente está sendo ainda colonizado por quem? Pelas redes sociais. A gente está sendo colonizado pelo nosso círculo de preocupação. Bom, esse mapa aqui é um modelo mental que eu uso para tudo que eu quero fazer. Cada ideia maluca que eu faço, eu uso esse gráfico. Esse gráfico, ele divide 2 momentos da nossa vida numa ideia. Aqui é quando a gente provou que a ideia funciona e a gente passa a implementar ela. Aqui é que a gente não sabe como essa ideia funciona e a gente fica preso aqui nesse lugar. Então, vamos lá. Trazendo o exemplo do conhecimentos indígenas. Ah, legal. Identifiquei um problema. Vamos começar a montar experimento? Quem aqui se junta comigo para a gente fazer uns experimentos? Meia dúzia se junta comigo, a gente começa a experimentar. A gente monta 3 times. Cada um começa a rodar uma ideia, de noite. Esquece o Netflix. 1 semana, 1 mês. Bora ficar fazendo isso. É super divertido. Você sente que você está crescendo. Aí você aprendeu várias coisas. Esses times aprendem. Ou você sozinho aprende com o seu amigo. Ou sozinha mesmo. E fica olhando para esse aprendizado e testando novas ideias dentro desse aprendizado. Até que você destrava. E qual é o problema hoje do que a gente tem que destravar em qualquer negócio? 1. Aquisição de usuários de forma previsível. Se você não tem uma aquisição de usuários de forma previsível, o seu negócio não para em pé. Você tem que ficar vivendo fazendo anúncio, vivendo, mudando a embalagem e lançando produto novo. Isso não é um modelo de negócio sustentável. O segundo ponto é a retenção do usuário. Você precisa garantir que esse usuário vai ficar retido com você, que ele vai continuar comprando de você todo mês ou todo ano, da forma que for. E isso é um trabalho que, com todo aquele investimento que eu recebi, ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui tentando descobrir isso. E esse é o trabalho que eu faço todo dia. É isso que eu estudo todo dia, é isso que eu durmo e acordo todo dia pensando, seja no feriado, no sábado, no domingo. Como eu destravo que a minha ideia tenha adesão de usuários. E a gente pode testar, a gente sempre começa, às vezes, põe uma faísquinha, faz uma publicidade, faz um boca a boca, vai num evento e tal. Uma vez que você conseguiu destravar isso, que é para poucos, aí você se preocupa em implementar. Que é o quê? Vou construir uma fábrica, vou construir um código, vou contratar time. E por que eu trago esse ponto? Existem centenas de empresas no Brasil que estão quebrando todo dia. Essa é uma startup mais recente, tem centenas delas na mesma história, e aqui no Amazonas eu também conheço várias.
Putz, fiz um produto super legal. Nesse caso, um shampoo que você personaliza no site. Você coloca o tipo da sua fibra, o comprimento, se você vai para a piscina ou não. E ele vai te montar uma formulação. Porra, puta ideia legal. Eu não preciso ficar comprando mais um monte de shampoo, procurando um... Só que o que eles fizeram? Eles montaram a fábrica. Por quê? Se eu tiver uma fábrica, eu vou ter melhores margens. Se eu tiver uma fábrica, eu vou ter melhor lucro. E aí que mora a morte. Porque ele não destravou o quê? A aquisição e a retenção. E aí ele investiu numa fábrica, e o que aconteceu com a fábrica? 60% dela estava ociosa. Uma fábrica 60% ociosa, a margem desse produto é mais cara do que se ele tivesse fabricado em outro lugar. É uma conta de matemática muito simples, mas quando você constrói uma fábrica, você está preocupado com o seu ego. Ah, olha só, o Renan tem uma fábrica, ele é bem sucedido, ele anda num carro bom, ele vai nessas festas e tal. Aí depois que acabou o dinheiro do investidor, a fábrica morre. Gostei dela, tá anotando tudo. Se eu fosse professor, ia dar 10. De verdade. Muito bom, muito bom. Então, por que eu estou dizendo isso aqui em Manaus? Porque aqui em Manaus a cultura de construir fábrica é padrão. Na Califórnia só tem escritório. E olhe lá. Você tem que montar uma coisa que você consiga descobrir retenção e aquisição. A fábrica, esquece. Aqui, dinheiro para montar a fábrica tem de monte. E eu acho isso bom, mas esse toque que eu quero dar. Porque se você constrói a fábrica e não tem a demanda, a fábrica não sustenta. É muito óbvio, mas parece que não é. Outra coisa que eu achava que era muito óbvio era que a Amazônia é o pulmão do mundo. E aí eu cheguei aqui e descobri que não é. Eu descobri que o Amazonas é o ar-condicionado do mundo. E aqui nesse calor de Manaus, eu entendi a importância de eu ter um ar-condicionado. Só que o ar-condicionado que a gente usa, artificial, ele aquece mais o planeta. E a gente está destruindo o nosso ar-condicionado. A gente, não é o fazendeiro, é ele também. Eu acho que esse pensamento que a gente tem que mudar, porque enquanto a gente ficar culpando o outro pelo aquecimento global, a gente nunca vai aumentar o nosso círculo de influência. A gente tem que entender que não importa se o aquecimento global foi causado pelo ser humano ou se o aquecimento global foi causado pela natureza, se é um ciclo dela. Essa discussão eu não entro. Eu quero saber como eu consigo fazer parte da solução. E por mais que isso me deixe angustiado, eu sei que a única forma é eu pegar, ir numa palestra, é eu pegar à noite, não ligar o Netflix e estudar. E aí eu consigo devagarzinho achar referências. Espero que vocês tenham gostado, se inspirado. Meu Instagram é Renan Serrano. Então, deixa eu ver se tem meu nome aqui. Renan@Vistobil, Renan Serrano. Me chamem, se vocês quiserem fazer essa ideia que eu trouxe, ou se vocês tiverem outra ideia. Eu tô carente. Eu tô carente de pessoas inspiradas, eu tô carente de pessoas ambiciosas. Eu tô cansado de tanta gente do meu lado só querendo falar de balada, de cerveja, de música. Às vezes a gente entra num assunto que é complexo, esse assunto é denso. Mas o nosso cérebro até tipo, começa a bugar, né? Mas tudo bem, ficou uma marquinha. Na próxima vez que a gente se falar de novo vai fazer mais um pouquinho mais profundo. E a gente vai se tornando uma média, uma sociedade média, melhor do que a sociedade que a gente está vivendo hoje. Boas companhias fazem a diferença. Obrigado.